Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Vinícius, sou um instrutor pelo SESI Senai e estarei com vocês juntos ministrando mais um módulo, mais umas aulas, mais uma palestra, só que com um tema hoje a ser abordado é 5Rs, uma ferramenta para sustentabilidade. E antes de nós começarmos, nossa imagem aqui já é bem representativa, né, em relação a os indícios do que vamos trabalhar, né? Em relação à sustentabilidade, aos 5 R's que nós vamos ver adiante, o que seria os 5 R's, o que seria essa ferramenta. E essa imagem aqui nos representa já alguma característica em relação a reciclar, reutilizar, o sustentável, certo? Então nós vamos ver adiante o que cada uma dessas figuras pode nos representar diante os 5 R's, uma ferramenta para a qualidade. Seguindo, nós temos aqui o primeiro questionamento, né? O que seria o 5R? O que é 5R? Então, 5R é o conjunto de ações que visa reduzir a geração de resíduos através da mudança de comportamento diante do consumo e na forma como as empresas e pessoas lidam com os resíduos gerados. Então, aí nós temos um exemplo bem grande, né? Um objetivo do que é o 5R, que é um conjunto de ações que visa reduzir tudo aquilo que se consome, tudo aquilo que se compra, tudo aquilo que é imposto a nós diante a nossa demanda na comunidade. Então, tudo que nós compramos gera algum tipo de resíduo. E esse resíduo tem que ser analisado de como que ele vai ser descartado, de como que ele vai sobressair sobre a natureza, diante desses comportamentos que nós temos, né, alguns comportamentos compulsivos na hora de efetuar alguma compra, alguma coisa nesse sentido. Então, tanto empresa quanto pessoas têm que lidar com esses resíduos gerados, certo? Seguindo adiante, nós temos ali qual o objetivo do 5R, o que o 5R pode nos passar, o que nós podemos aprender com o 5R. Lembrando que ainda não temos definição para os 5 R's. Nós tivemos um objetivo, né, um início das ações lá no slide anterior e agora nós vamos dar o objetivo do 5R. Então, o 5R faz parte de um processo educativo que tem por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano de empresas e de seus trabalhadores, minimizando o impacto na produção de resíduos. Opa, então aqui já deu uma clareza sobre o 5R. Lá eles estão falando em relação ao objetivo de trabalhar educadamente a forma do 5R, né, em relação aos hábitos do cotidiano, que é em relação ao consumismo, o que nós vamos consumir, o que isso que nós consumimos pode acabar afetando ao meio ambiente, à natureza, como que trabalhadores e empresas podem fazer, né, o que eles podem contribuir para minimizar o impacto na produção de resíduos. Então, já deu um norte para a nossa aula. Então, nós temos a noção de que o 5R está voltado para a sustentabilidade, tanto da natureza, quanto a sustentabilidade pessoal nossa, da empresa em relação à produção de resíduos. Então já esclarecemos alguma coisa sobre o 5R. Mais adiante nós temos isso. Isso nos representa aquele resíduo que foi citado no final do slide anterior. Então, esse resíduo é chamado como lixo. Então, tudo que nós consumimos, nós produzimos resíduos. E nós temos que nos deparar de que forma que esse resíduo é colocado sobre a natureza, de como que esse resíduo vai ter o processo dele de degradação, da utilização dele. Então, esses resíduos é muito comum nós vermos na nossa cidade, nas nossas ruas, até mesmo dentro de casa, algum resíduo, alguma coisinha que nós produzimos está jogado em algum canto. Então, esses resíduos é o contato diretamente com o aporte da natureza. Então, são normas que nós temos que seguir para que esse resíduo possa ter alguma serventia,
possa diminuir os impactos ambientais, né, nos impactos que a natureza sofre diante ao descaso, ao descuido nosso para com ela em relação a essa situação, né, de depositar em qualquer local, de qualquer maneira, sem nenhuma orientação e nenhuma fundamentalidade em relação a isso. Seguindo adiante, como surgiu os 5 R's, né? Então ali nós não temos a definição exata quais são os 5 R's, mas nós já passamos por uma orientação do que seria esses 5 R's, né? Então agora nós vamos partir para como surgiu o 5R. O 5R foi desenvolvido e popularizado por Bea Johnson. Bea Johnson é uma ativista ambiental conhecida por viver sem desperdício. Então, Bea Johnson, ela proporcionou a ela mesma e a necessidade da família dela se adequar em relações ao desperdício, conhecido como ativista ambiental. Então, dessa forma, criou um movimento chamado Zero Waste, que significa desperdício zero. Então, Zero Waste tem como objetivo de que nenhum tipo de lixo vá para os aterros, incineradores e a própria natureza. Então, Bea Johnson criou esse programa, né, esse projeto, visando essa questão ativista dela ambiental. Então, ela se deparou com a necessidade de criar um movimento para que essa situação do lixo, dos resíduos sólidos produzidos por nós, pelas empresas, por qualquer indivíduo, tenha algum destinamento adequado para que possa ser reutilizado, para que possa ser repensado diante de cada situação em relação a essa produção de resíduos. Então, começou-se a desenvolver e ser caracterizada dessa forma o 5R. Então, tudo começou quando Bea Johnson teve uma necessidade de mudança onde obrigou a reduzir o tamanho, né? Então, o que seria esse tamanho? Ela sentiu-se na necessidade de fazer uma mudança, não está específico, mas ou de casa ou se reorganizando a sua rotina, a sua casa habitual. E ela teve a necessidade de reduzir o tamanho. O que seria esse tamanho? Seria o tamanho das coisas que ela tinha. De despensa, vamos supor que ela tinha uma despensa enorme, cheia de coisas, de objetos, então ela sentiu-se na necessidade de reduzir esse tamanho dessa despensa, dos objetos que ela tinha, às vezes o tamanho da casa, né, que às vezes precisou dela diminuir o volume dos móveis, dos objetos e tudo. Então isso aconteceu pela essa necessidade dela, lá em 2006. Em 2008, ela descobriu o termo desperdício zero e aplicou à vida simples de sua casa. Então, com essa mudança, ela teve que se readaptar, fazendo as escolhas necessárias, úteis para ela, diante a essa questão. No início, ela notou que o desperdício poderia ser zero. Ela poderia desperdiçar algumas coisas desnecessárias, certo? Dando fundamento para aquela situação, daquele resíduo que ela produziu, que ela tinha, dando um destino correto para ele. E ela começou a aplicar essas situações na própria casa, juntamente com a família. Em 2009, ela começou a escrever um blog sobre o estilo de vida de sua família. Nesse blog, ela começava a citar o que ela fazia com sua família em relação ao desperdício zero. Se ela pensaria mais na hora de comprar alguma coisa, algum objeto, algum utensílio, algum mantimento, alimento, né? E ela começou a descrever essas ações no blog. Então ela começou a expor a sua família de forma notória em relação a como que ela se sobressaía diante de cada situação dessa. E o blog evoluiu e em 2013 Johnson publicou um livro, resumindo suas visões e filosofias sobre o minimismo e oferecendo conselhos práticos sobre como reduzir o desperdício em casa. Então, como ela começou a escrever no blog,
a família, as ações dela ficaram conhecidas. Isso tomou uma proporção tão gigante que ela acabou escrevendo um livro, né? E resumiu as visões dela em relação aos 5 R's, né? Então ela começou a mostrar de que forma que poderia ser ofertado o minimismo, né? Em relação ao consumo. Esse minimalismo que é reduzir de forma drástica aquele consumo exagerado que nós temos, tanto ele em objetos, eletrodomésticos, coisas nesse sentido, quanto mantimentos. E ela começou a analisar, após a vida útil dessas situações, dessa compra, né, desse objeto que ela adquiriu, a vida de como seria depois desse uso, né, dessa vida, desse determinado produto, a vida útil dele. Então, o que ela poderia contribuir para que esses equipamentos, essas coisas que ela comprasse, a família comprasse, não agredissem a natureza e que poderia dar um novo rumo, uma nova orientação para a vida útil daquele objeto. A partir daí, Johnson começou a dar palestra e se tornou conhecida e popularizando o desperdício zero pelo mundo. A partir desse ponto, ela ficou conhecida pelo mundo em relação ao ativismo dela em relação ao meio ambiente. Então, em conferências relacionadas ao meio ambiente, todas essas situações, ela é muito citada, muito conhecida, em muitas questões relacionadas ao meio ambiente, ela está presente porque ela é uma defensora do meio ambiente, das causas naturais. Então, ela ficou conhecida e isso acabou se adotando medidas para que fosse empregado em todas as ações, tanto empresariais, quanto pessoais, quanto de uma sociedade. E assim que ela ficou famosa. Então, essa é a Bea Johnson, a fundadora dos 5 R's, o que ela proporcionou em relação a tudo isso. Agora nós vamos definir quais são essas ações. Quem são esses 5 R's? O que eles podem contribuir para nós diante a situação mundana, diante a nossa ação com o mundo, com o meio ambiente, com tudo que nós possamos oferecer e prejudicar. Então, a primeira ação nós temos que repensar. É a primeira ação que vem denominada pelos 5 R. A segunda ação é recusar. A terceira ação, reduzir. A quarta ação, reutilizar. E a quinta ação, reciclar. Então, diante dessas 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar, essas palavras tomaram proporção mundialmente em relação ao meio ambiente, aos cuidados que nós devemos ter com o meio ambiente. Então, nós temos que repensar atos, repensar situações, recusar opções, recusar situações, reduzir determinadas situações, de determinados objetos, reutilizar aquilo que for necessário e reciclar tudo aquilo que pode ser reciclado, contribuindo para qualquer situação. Então nós vamos dar ênfase, entrando no assunto repensar. Então, repensar tem como lema: devemos repensar nos hábitos de consumo. Então, devemos repensar nos hábitos de consumo, está muito presente na nossa situação cotidiana. Então, antes de comprar qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer utensílio, qualquer eletrodoméstico, nós pensamos: será que isso que eu vou comprar é necessário? Será que eu não posso esperar? Nós acarretamos diversas situações, primeiramente financeira, para depois vir as outras questões para fazer o repensar a aquisição daquilo ou não. Mas nós não pensamos e repensamos a questão depois da vida útil daquilo que nós vamos comprar. O que ele vai contribuir com a natureza? Como que vai ser feito o desfecho daquele objeto? Então, nós pensamos primeiro na questão economicamente, de como que vamos ter recursos para adquirir tal objeto.
Mas não pensamos depois disso, depois que ele estiver estragado, danificado, de como que esse objeto vai ser apresentado à natureza. Então, será que eu estou comprando realmente algo necessário para as minhas atividades? Se isso é realmente necessário? Então, isso é uma primeira frase, um primeiro questionamento que nos faz repensar sobre essa situação. Será que eu estou comprando algo que realmente é necessário para as minhas atividades? Então, você vai levar em consideração se aquilo é necessário, ou se eu estou enfatizando a minha mente do consumo, que eu devo comprar. E depois que eu adquirir e comprar, aquilo vai ficar parado, guardado. O 5R também não só nos proporciona em relação ao meio ambiente, mas também como a nossa questão pessoal. Então nós temos que analisar, repensar se o que nós vamos comprar, adquirir, vai ser necessário, certo? Se nós vamos utilizar, porque nós temos uma questão financeira também que engloba essa situação. Então, nós temos que, será que há desperdício nos processos produtivos da minha organização? Se há ou não. Essa organização é só a empresa de onde eu trabalho? Essa organização também pode ser a minha casa? Sim, pode ser uma casa sim, certo? Então, o desperdício é na hora de você efetuar a compra, de que você está pensando que se aquele processo, aquela questão que eu comprar, vai ser produtivo ou não para a minha organização, sobre aquilo que eu vou fazer com ele, utilizar ele. Isso vai englobar naquela questão de que se eu realmente estou comprando algo necessário para aquilo que você pretende fazer. Estou reaproveitando as sobras ou simplesmente as descartando? Então, nós pensamos aqui numa forma mais macro, num supermercado. Você compra alguma fruta, alguma maçã, alguma banana que tenha casco, digamos assim. Na hora que você utiliza aquele equipamento, se você descascou aquele equipamento, aquela fruta, aquele alimento que contém casca, será que você vai reutilizar aquela casca? Você está pensando se aquilo vai ser benéfico para talvez uma horta? Ou para próprio mesmo se alimentar, reaproveitando e fazendo outro tipo de alimento? Então são fatores que devem ser repensados diante de qualquer atitude, qualquer ação, para que não possa acarretar danos a você e à natureza e a todas as pessoas envolvidas no processo. Então, a questão de dúvida nos gera questionamentos. Esses questionamentos fazem sim com que nós devemos observar o próximo passo. Se o próximo passo vai ser útil ou não para nós, vai ser útil ou não para a empresa e para as adequações que eu vou ter que fazer diante de tudo isso. Então, há sim os questionamentos, e o questionamento é bastante plausível em tudo aquilo que se tem um objetivo ou não. Então, repensar. Esta é a ação que busca reflexão sobre repensar os processos socioambientais de produção, desde a aquisição da matéria-prima, passando pelos processos e condições de trabalho, pela distribuição dos produtos, até o descarte dos resíduos. Então, deve-se repensar na hora que você vai comprar uma matéria-prima para iniciar um sistema de produção. Um exemplo, se você vai comprar uma massa de bolo para você fazer um bolo para se alimentar. Então você vai pensar se aquela embalagem, aquela caixa, ela vai se decompor muito rápido na natureza, se não vai trazer nenhum benefício para a natureza, ou se vai trazer algum tipo de malefício. Durante aquele processo de produção daquele bolo com aquela massa, você vai utilizar ovos, Se você vai utilizar leite, que também contém embalagem, contém casca, coisas nesse sentido que vai agregar aquela questão daquela produção de resíduos lá na embalagem da massa do bolo, As condições que você vai se sobressair em relação à produção. E se toda essa questão você vai analisar e repensar o descarte desse resíduo. Se na hora de você jogar no lixo a embalagem, se a embalagem da massa do bolo for de papel, você vai colocar no recipiente destinado a papel, plástico, só plástico, resíduos orgânicos como a casca do ovo ou alguma outra coisa no lugar adequado
para ver se possa ser criada uma compostagem ou não. Então tudo isso tem que ser repensado na hora de você dar a finalidade em relação a tudo isso que você propôs a produzir. É necessário também repensar como o seu cliente descartará o produto no final do seu ciclo de vida. Então, isso não cabe só à empresa em relação ao tratamento com clientes, mas também essa situação é tratada na hora que você faz um tipo de mantimento, algum alimento, a preparação dele para sua família, seus familiares, seus filhos, né? Toda essa pessoa, essa cadeia, como que ela vai descartar aquele produto? Um exemplo que nós temos é na hora que nós compramos algum tipo de pastel, exemplos, né? Algum tipo de chocolate, algum pedaço de bolo, e vem algumas embalagens. Será que aquela pessoa que produziu esse tipo de alimento, ela pensou na hora que você terminar de fazer a refeição, como que você vai descartar? Então isso também é parte do repensar, tanto em cliente, quanto em pessoas no processo produtivo, e que vai acarretar no ciclo de vida daquele resíduo, né, proporcionado e produzido. Então aqui nós temos uma imagem que nos representa um sistema produtivo, né, uma indústria que está produzindo e tem diversos setores. Então aqui, onde está passando o cursor do mouse, é a parte da onde chega a matéria-prima. Então vamos pensar que aqui é uma loja que está produzindo eletrônico, produzindo livros, que aqui é o ponto do processo final do consumidor na loja, né? Então aqui vamos supor que está chegando a matéria-prima, seja ela papel, plástico, metal, qualquer coisa nesse sentido. É a matéria-prima para a fabricação dos produtos que vão ser vendidos aqui. Então, essa matéria-prima ela chega em embalagens. E diversas vezes ela chega em embalagens plásticas, de papel, de isopor, coisas nesse sentido. Então, no processo produtivo, na hora que há utilização dessa matéria-prima, a embalagem que veio essa matéria-prima é descartada. Será que essa descarte dessa embalagem da matéria-prima é adequado? Será que esse processo produtivo faz a reutilização dessa questão aí da matéria-prima? Não. Ou sim. Aqui nós temos o processo produtivo, a indústria, né? Então, a matéria-prima é vinda para cá. Daqui, no ato do processo produtivo, também há a questão de produção de resíduos. Às vezes, excesso na hora de manipular algum equipamento, excesso na hora de você modular determinado equipamento. Então, há produção de resíduos nessa questão aqui também. E será que esse resíduo produzido aqui é descartado, direcionado a um local adequado? Então aqui nós temos a parte de engenharia, de tecnologia, a parte, o processo e o setor que vai desenvolver o que vai ser produzido aqui na indústria. Então aqui também há a geração de resíduos. Na hora que eles vão fazer o estudo, na hora que eles vão desenvolver a ideia para fabricação em massa desses equipamentos, desses utensílios. Então, por exemplo, eles estão testando uma lâmpada aqui. Se a lâmpada deu certo, beleza, ela já tem uma vida útil. Então, ela foi utilizada nesse processo somente para teste. Certamente, ela já vai ser descartada. E esse descarte dessa lâmpada vai ser no local adequado? Vai ser no recipiente de vidro? Depois desse recipiente de vidro, ela vai para um local de reciclagem, onde vai ser transformado em outras coisas, em lâmpada novamente, ou mesas de vidro, tela de telefone, essas coisas. Então, tudo no processo tem que ser analisado para que não haja furo na hora da produção desses resíduos. E na parte final, que é na venda dos consumidores, também é necessário o pensamento. Porque na hora que é efetuada a venda aqui, e a aquisição pelo cliente, esse produto ele sai em diversas embalagens. A primeira embalagem é a embalagem primária, certo? A embalagem onde que vai o equipamento, a máquina, o utensílio dentro. E essa embalagem passa por uma embalagem secundária, que é a relação entre a caixa, onde vai acomodar todo o equipamento, tudo aquilo que foi comprado, adquirido, para que não haja nenhum tipo de impacto
e possa danificar o produto. E tem uma embalagem, digamos assim, entre aspas, terciária, que é a sacola. Geralmente ela é plástica ou de papel ou coisa nesse sentido, que vai fazer com que o cliente carregue, né? Então, olha um tanto de geração de resíduo que teve nesse processo produtivo. E na nossa casa não é diferente. Nós produzimos resíduo na hora que nós estamos cozinhando, fazendo algum tipo de preparação de alimento, na hora que nós estamos fazendo o consumo de algum outro tipo de alimento, tanto enlatado quanto de embalagens e por aí vai. Na hora que nós estamos sentados assistindo uma série, algum filme, algum canal, então nós fazemos bastante a questão da produção de resíduos. Seguindo adiante, nós temos aqui várias questões que fazem nos repensar em relação a essa primeira ação. A empresa ou você realmente precisa, o que nós falamos lá no início. Se aquilo que você está adquirindo vai fazer parte, você vai realmente necessitar daquela situação para o processo produtivo ou para o processo de conforto nosso, porque nós temos bastante o ato de consumir para o nosso conforto, para a nossa comodidade. Então você tem que analisar essa questão. Qual a qualidade do produto adquirido? Né? Se aquela qualidade que você comprou aquele determinado objeto, equipamento, utensílio, ela tem uma qualidade boa para fazer durar aquele equipamento, né? Ter durabilidade. Que essa durabilidade, às vezes, num produto comprado de não forma analisada, pensada, ele pode se deteriorizar, né? Quebrar em pouco tempo. Com isso, você vai ter que fazer o descarte. Esse descarte será que é adequado para a natureza? É adequado para situações de conscientização em relação ao meio ambiente? Então, isso é um ponto, um fator que deve ser analisado. Como destinar os resíduos corretamente? Após o uso, a vida útil desse resíduo, como que você vai destinar ele corretamente? O primeiro passo é você separar ele lá aí na sua casa, lá no processo produtivo da empresa. Determinar o que é plástico, o que é papel, o que é metal, o que é vidro, né? O que é resíduo orgânico. Então, destinar, porque na hora da coleta seletiva, vai se ter o local adequado para essa reutilização desses processos, né? Desses objetos. Pensar no que esse produto, esse mantimento é feito, né? Quem faz esse produto, para ver se essa empresa, essas pessoas estão sim vinculadas à questão do meio ambiente, se elas têm um compromisso em produzir aquilo de acordo com o que a lei pede, seguindo todas as normas, todos os procedimentos, para que possa atender você, no lado consumidor, e atender o lado da natureza. Então nós entramos aqui para o lado já, para o senso, né, de recusar. Então, o lema de recusar, a palavra não é poderosa. Use-a para evitar futuros rejeitos. Então, além de nós repensarmos, nós temos que ter o dom da palavra de recusar. Fazer o não, utilizar o não para determinadas situações. Para que esse não possa acarretar uma bola de neve e que possa causar grandes transtornos. Então, a palavra não é poderosa. Use-a para evitar futuros rejeitos. E que rejeitos seriam esses? A compra indevida, a compra que vai gerar gasto, a compra que vai fazer você se arrepender. Então, use o não para qualquer situação que não vai te trazer feliz e que não vai fazer bem para a natureza, que é o tema que nós estamos trabalhando. Esta ação consiste em não aceitar produtos ou tratamento de resíduos que tenham um significativo de impacto ambiental. Então, essa recusa cabe bastante em relação a empresas e alguns clientes, certo? Clientes, digamos assim, bastante rigorosos, criteriosos. Eu vou citar um exemplo para vocês da McDonald's. A McDonald's compra carne para fabricação de hambúrgueres e disso compra pães,
alfaces, tomates e todos os outros diversos ingredientes para o seu processo produtivo. Mas ela só vai fazer a aquisição da compra na matéria-prima para realizar o hambúrguer, né, o Big Mac, esses lanches conhecidos, se de quem ela está comprando, as empresas que vão fornecer essa matéria-prima para ela tem normas que seguem a questão do ambiental, digamos da forma mais clara, de forma que esses fornecedores façam todo o processo produtivo dessa matéria-prima para ela, de forma que vai estar impactando relativamente o ambiente, de que essas empresas vão contribuir para a melhora do ambiente, para que não possa degradá-la. Então, esse exemplo da McDonald's é comum em todos os processos de auditoria para ver se esses clientes, né, esses fornecedores vão atender essa demanda, porque é uma política da McDonald's, ela passa por todos esses processos de impactos ambientais para ver se aquela empresa que vai fornecer para ela também está andando lado a lado com o meio ambiente. Então, o ato de recusar incentiva os fornecedores a buscar tecnologia que melhore seus processos, tornando-os menos agressivos ao meio ambiente. Conforme eu disse em relação ao McDonald's, então ela vai sempre buscar cada vez mais fornecedores que estão em prol do meio ambiente, que estão a cada dia melhorando suas ferramentas, suas tecnologias para fazer que o meio ambiente saia se beneficiado. Pode ser empresa que está plantando 1.000 árvores, 1 milhão de árvores, empresas que estão pensando na reutilização mais adequada dos seus processos sólidos, né, do que ele produz em relação a embalagens e coisas afim. Então, essa questão, a McDonald's, como exemplo que eu disse a vocês, ela vai fazer bastante auditoria e ver se isso está atendendo às necessidades dela. Então, com isso, aqui nós temos a imagem do consumo que nos difere ao do consumismo. O que acontece nessa situação? Uma é você fazer o consumo, comprar aquilo que somente vai ser necessário e hábil para você naquele momento. O consumismo vai fazer com que você compre de maneira compulsiva, sendo-se bastante consumista. Então, tudo que você vê, você vai comprar. E tem hora que acaba comprando o mundo. Está bem representado aqui nessa relação aqui do globo, né, da Terra com a sacola, comprando o mundo. E essa questão do consumo e do consumismo vai levar à relação da recusa, que é o segundo R dos 5 R's, né, que é a ferramenta para a sustentabilidade. Quando você compra somente o necessário, você vai estar contribuindo para o ambiente de que forma? Né? Que na hora que você fazer o consumo daquele alimento, vão ter poucas situações de resíduo, de produção de resíduo. Então, esse consumo ele tem que ser consciente em relação a isso. Na hora que você for comprar algum tipo de mantimento, é você olhar a embalagem e pensar no meio ambiente. O consumismo não. Você só vai comprando de maneira consumindo sem parar, e não vai ver que aquela alimento que você comprou ou é de plástico ou de papel a embalagem. Se aquele refrigerante é de garrafa PET, ela pode ser aproveitada em outra situação. Se aquela TV que você comprou, aquele plástico que há no fundo dela, ela pode ser reaproveitado ou não. Então essas são situações que devem ser sim colocadas na balança para ver se você vai recusar o método consumismo sem orientação ou se você vai ser assertivo e passar a comprar de maneira mais consciente através do consumo. Então, nós temos algumas perguntas-chave para a recusa também, para o recusar. Eu realmente preciso disso? Você vai analisar. Eu vou comprar um pacote de bolacha. Será que eu preciso dessa bolacha? Eu vou usar 30 vezes ou mais aquele equipamento? Se você vai comprar uma caneta, um lápis ou um celular, você vai usar mais que 30 vezes? Se você for usar mais que 30 vezes, você tem a análise de uma vida médio a longínqua daquele produto. Então ele vai durar mais. Com isso, a degradação do meio ambiente com aquele equipamento
vai ser prolongada, vai ser lá na hora que ele estiver no fim da vida útil ou já estiver encerrado. Se utilizar menos que isso vai mostrar que você está consumindo muito e comprando coisas que não são duradouras, fazendo você gastar financeiramente e trabalhando de maneira que possa degradar o meio ambiente. A outra questão é, eu tenho um parecido? Se você compra um celular e você tem já um celular e as funções são parecidas, são idênticas, mas você comprou o telefone por conta da cor, isso já é uma questão de consumismo. Então, você deve se recusar a esse ato, certo? Para não ficar dois produtos ali parados, digamos assim, ou você fazer o descarte, ou fazer uma venda e quebrar na mão de outra pessoa, e ter mais cautela na relação do uso. E ver se tem pelo menos 3 utilidades. Na hora que você vai comprar qualquer tipo de mantimento, ou equipamento, ou material, para ver se aquilo que você vai utilizar, naquele processo, ela tem mais de 3 utilidades. Uma faca. Vou citar um exemplo aqui entre aspas. A faca ela serve para fazer o corte, para fazer uma poda, certo? E às vezes até para você desrosquear pequenos parafusos. Então ela tem mais de 3 utilidades, mas é um objeto necessário. Então é você fazer essa mensuração diante de tudo aquilo que você irá comprar, irá consumir. E se não tiver pelo menos 3 utilidades, é necessário e aconselhar você fazer a recusa do adquirir daquele equipamento, daquele produto. Então, muitas organizações buscam adquirir produtos e serviços de outras empresas que possuem certificações ambientais, pois através delas é garantido o conjunto de medidas que promovem o equilíbrio, o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Isso aqui vai se resumir naquele exemplo que eu dei da McDonald's. Então, ela vai comprar de empresas, de fornecedores que têm certificações ambientais. Porque ela vai ver, a empresa tem certificação ambiental, então ela anda lado a lado com o meio ambiente. Ela vai fazer situações de que o ambiente seja seguro, seja preservado. E com essa preservação, vai nos beneficiar. Então, nós vamos ter o bem-estar em relação à sociedade quanto a isso. Então, vai haver um equilíbrio diante de todas essas situações. Então, essa recusa é uma freada, conforme a imagem que nós temos aí, é um bloqueio em relação ao consumismo exagerado, sem pensar nas situações que podem ocasionar futuramente. Então, pessoal, em relação ao consumismo, a questão do repensar, a questão do recusar, é bastante notório no nosso dia a dia. Então, nós temos que fazer sempre essa analogia para saber o que nós vamos comprar, se vai estar nos satisfazendo, vai ter contribuído para o meio ambiente. Então, fazer a recusa daquilo que não é necessário, evitando nós termos gastos desnecessários e fazendo com que nós possamos contribuir mais com o meio ambiente. Então, cada vez que você for no supermercado, recuse embalagens de metal, de vidro, optem por coisas mais fáceis na hora que vão ser jogados na natureza, porque é o que mais acontece de maneira errada. O meio ambiente, a natureza, ela possa absorver aquilo de maneira mais fácil, mais ágil e que não possa gerar danos a ela. Então, nós terminamos aqui essa primeira etapa em relação aos 5 R's, uma ferramenta para a sustentabilidade. E na próxima aula nós vamos ver os outros R's e o que eles contribuem no conjunto para a sustentabilidade, para o meio ambiente. O meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.